ENEAP está iniciando mais um podcast e, de antemão, agradecer aos seus parceiros, o GPS, o Grupo Pesquisa e Publicações, a editora Conhecimento e Ciência e o Sindojus, o Sindicato dos Oficiais de Justiça e dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará. O que já de antemão agradecemos a esses parceiros que nos permitem, nos possibilitam trazer mais informações e mais conhecimento para os nossos clientes da ENEAP, que é a nossa Escola de Negócios em Empreendedorismo e Atualização Profissional. E a nossa temática é Yoga. E para receber com muita honra, com muito carinho, a nossa entrevistada de hoje, trago aqui a professora Janaína Santana de Mello. Professora, de antemão, nosso muito obrigado, que eu já a conheço há algum tempo, tive o prazer de trabalhar com você. E eu queria inicialmente aqui, antes de passar as considerações iniciais da professora, ler uma síntese do currículo da profissional. Formação em bacharelado e licenciatura em Educação Física, pós-graduado em Fisioterapia, Atividade Física e Esporte, pós-graduado em Metodologia da Pesquisa, pós-graduado em Yoga, Unilea, MBA em Coach pelo IBC, mestre em Saúde Pública pela FIX, formação em Shwatya Yoga, formação em Brinca Yoga, formação em Pilates completo contemporâneo e Pilates clássico, ministrante do curso de formação completa em Pilates em Belém e Macapá, membro do GPS, Grupo de Pesquisa e Publicações, nosso parceiro, ministrante de curso de formação em Yoga em Belém e Amapá, proprietária do JM Studios, Pilates e Yoga, autora do livro O Caminho do Yoga, Origem, Metodologia e Atualidades. Publicação no livro Perspectiva em Educação Física, CREF 18, Pará e Amapá, e doutoranda em Ciências da Educação pela FIX. Professora, um brilhante currículo. Queria que você fizesse as considerações iniciais para que nós possamos começar efetivamente o nosso bate-papo. Primeiro, é uma honra estar aqui. Obrigada, professor, pelo convite, ENEAP, GPS. É um prazer falar de yoga, né? Nós que somos professores de yoga, o yoga transformou as nossas vidas, transforma as nossas vidas e por isso a gente tem esse amor. Então é sempre um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente sabe de yoga com todo mundo e essa oportunidade do podcast é fantástica, porque a gente sabe que vai alcançar muitas pessoas. Extremamente honrado, obrigada. Nós da ENEAP aqui nos sentimos honrados por poder contar com você, é um prazer enorme recebê-la aqui. E vou começar com aquela pergunta que é básica, né? Todo mundo me pergunta, até porque eu tive a oportunidade de aprender muito com você no seu mestrado, qual o significado do yoga e qual a pronúncia correta? Yoga ou yoga? Isso é muito engraçado, porque toda formação de professor de yoga, eu e a Lilian, que vocês vão ver que a Lilian em algum momento passou por aqui também, e as pessoas perguntam, é o yoga ou a yoga? Bem, se a gente for buscar lá no conhecimento antigo, lá no sânscrito, yoga é uma palavra masculina, né? Então é o yoga, né? Então várias escolas do mundo pronunciam o yoga. Mas yoga, nós não gostamos de ser assim, fechados, né? Então, pronunciar a yoga não está errado nesse mundo que a gente vive hoje, né? Algumas práticas, o yoga já sofreu algumas reformulações nesse mundo contemporâneo. Então, não é errado falar a yoga. Até porque se pensar na meditação, seria a meditação, pois né? Pois é. Mas, se a gente for buscar aprofundamento, conhecimento, é uma palavra masculina. Então, nós, professores, você vai ver que a gente pronuncia o yoga. Mas se você quiser falar yoga, tá tudo certo também. Muito bem. Uma outra dúvida que é muito comum, nós já tivemos aqui a doutora Lívia entrevistada, mas é sempre bom reforçar, né? Estamos trazendo aqui um podcast para esclarecer a população do modo geral. Quem assistiu um pode não ter assistido o outro, né? Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre qual é o significado do yoga e se ele pode ser considerado uma prática religiosa. Ok.
Yoga vem do sânscrito yugi, que quer dizer união, corpo e mente. Esse é o grande significado da palavra yoga, né? União, corpo e mente. E realmente é muito confundido com religião, né? Mas não é religião. Apesar dele ter nascido na Índia, todos os conhecimentos antigos, a gente vê que tem deuses lá, né? Quando a gente estuda bem a filosofia do yoga, que é, por sinal, o primeiro módulo de formação de professores, é estudar a filosofia do yoga. Você precisa entender de onde vem, né? Essa prática, essa filosofia milenar. Mas a gente sempre coloca, yoga não é religião. Você vê lá Shiva, você vê vários, né, deuses, arquétipos, né, que tem a ver com energia, não com religião. Por exemplo, eu sou evangélica e eu sou professora de yoga, né? E nas nossas formações a gente vê, nas nossas aulas, você tem que estar preparado para você receber alunos de diversas religiões, espírita, né? Umbandista, evangélicos, católicos e aqueles que não têm religião. Todos eles vão estar naquele espaço e você vai ter que ministrar aula. Então, a primeira paradigma que a gente quebra é esse. Yoga não é religião. Yoga tem a ver com uma filosofia prática de vida. Yoga é energia, é você trabalhar os seus chakras, os seus canais energéticos, é o mantra. Não, as pessoas, eu vou colocar as minhas mãos nessa posição, eu vou orar. Não, isso aqui é um mudra. Isso aqui tem uma simbologia para nós do yoga, mas isso é um mudra, é um gesto reflexológico realizado com as mãos. E quando você faz esse gesto, é para você estar praticando yoga. Você vai fazer numa prática, numa asana, você vai executar num mantra, num puja, num sankalpa, mas não tem uma simbologia religiosa. A gente deixa claro isso. O próprio mantra, quando você vocaliza mantra, as pessoas, eu tô orando. Não, são palavras energéticas, né? Por exemplo, o Ho Oponopono, que é muito conhecido, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, é um mantra. São palavras positivas, porque nós do yoga sempre falamos para os nossos alunos, seja de sala de aula ou professores que estamos formando em yoga. Quando a gente começa a trabalhar com energia, você tem que falar sempre palavras positivas, para que a sua energia ela seja maximizada e para que os seus pensamentos positivos eles possam fazer o teu caminho de energia e tudo aquilo que você quiser vai vibrar positivo e vai acontecer. Então isso é yoga. Yoga não é religião, yoga tem a sua fundamentação, união, corpo e mente. Os nossos ouvintes do nosso podcast estão tendo uma introdução, que eu chamaria uma introdução a um curso de yoga. Né? Eu vou explorar essa parte básica, que eu acho que é muito importante. Você já até adiantou um pouco, mas o principal objetivo do yoga, alguns falam em relaxamento, outros falam em meditação, ou há outros benefícios envolvidos, né? Qual o seu principal objetivo? Como é que você caracterizaria? Olha só, eu gosto muito de me usar como exemplo. Eu vim para o yoga pela meditação. Eu vim porque eu era extremamente ansiosa e passei por momentos difíceis lá pela pandemia, né? Então, como todo mundo na pandemia, a gente ficou solitário, a gente ficou em casa, quem mora sozinho não tinha para onde sair, você estava naquele momento que estava todo mundo trancado e todo mundo começou a fazer yoga, essa foi a grande verdade. E nesse tempo eu comecei a estudar muito yoga. E eu queria meditar, eu queria me encontrar, eu queria me acalmar. Yoga é uma parte do yoga meditação, né? Eu vou fazer meditação, ok, você vai fazer uma técnica do yoga. Mas o yoga é muito mais do que isso. O yoga, dependendo da escola, você vai trabalhar os asanas, que muitas pessoas veem pelas posturas, porque são bonitas, né? Eu ficar de cabeça para baixo, ficar numa postura mais desafiadora. Mas aquelas posturas, aqueles asanas, eles têm um campo energético, né? Então, o yoga, professor, ele vem muito nesse teor. O yoga é muito completo. Então, Jnana Yoga relaxa
ele tem a técnica de relaxamento, que é o Yoga Nidra. Yoga Nidra é a técnica de relaxamento e descontração do yoga, que é fantástica. Quando a gente estuda a parte fisiológica, né, a gente vai lá na fisiologia, a gente descobre muitas coisas no Yoga Nidra. Inclusive também é outro gancho de professor, que é legal. A gente descobre que lá no Yoga Nidra, na técnica de relaxamento, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso responsável pela calma. Né? Porque geralmente a gente está no sistema nervoso simpático, porque a gente está agitado, a gente está trabalhando, mas chega um momento que você quer baixar. E aí entra a técnica do Yoga Nidra, que hoje em dia é muito difundido no yoga, mas não é só isso. Então o yoga ele tem o trabalho da meditação, que é quando você vai respirar através dos pranayamas, você vai ali se entender com você mesmo, através das técnicas, você vai executar os seus asanas, a parte física do yoga, com o seu lado energético, e você sempre finaliza com Yoga Nidra, que é o relaxamento que todo mundo procura. Não é à toa que você vê aquela camisa, só vem pelo Sarvasana, né? O Sarvasana é um asana de relaxamento. Professora, eu ouço, eu vejo, leio, o yoga é um estilo de vida, uma filosofia de vida? Seria essa a melhor concepção para o praticante? Ele aprendeu bem, porque foi um ano de orientação da dissertação do meu mestrado, que foi yoga, e o professor leu yoga, e agora no doutorado ele está lendo yoga também. É isso mesmo. O yoga está nas academias agora, e é fantástico para nós de educação física. Eu vou puxar aí um pouco para a nossa profissão, né? E o CREF e o CONFEF, há muito tempo atrás, queria essa faceta do bolo do yoga, mas não pode, porque yoga é uma filosofia prática de vida. É confundido com estilo? Sim, professor, porque nós começamos a praticar yoga, então você vai guinchar várias coisas. Eu começo a praticar yoga, eu começo a ficar com autocontrole, óbvio, pelas meditações, pela respiração. Muda o estilo de vida. Muda o estilo de vida. Automaticamente você vai mudar a sua alimentação, porque você vai começar a fazer as práticas e você vai se sentir pesado. Aí você vem conversar comigo, Janaína, eu estou pesada. Eu vou dizer, olha, vamos maneirar nessa alimentação, né? Vamos lá para uma carne branca, né? Um peixinho, um frango. E aí vamos lá para os legumes. Então você começa a mudar a alimentação para você fazer melhor a prática. E isso vai mudando o teu estilo de vida. E você vai começar a ter esse estilo de vida mais saudável. O professor ele não cobra nada disso do aluno. O próprio aluno vai vendo que ele vai fazendo uma alimentação melhor, ele vai ficando melhor e vai mudando o seu estilo de vida. Muito bem. Isso me puxa uma próxima questão que, como eu disse, esse podcast hoje está aí num aprendizado, né, para estimular as pessoas a entender, né? Quem pode praticar o yoga? Há alguma idade ou condição específica recomendada, né? Já que nós estamos vivendo num mundo que saúde mental é um problema de saúde pública, nós temos os cardiopatas, nós temos os obesos, nós temos uma série de outras condições desfavoráveis, né? Então, de um modo geral, já que o profissional ele não precisa ter aquela formação, talvez, fechada na saúde, né? Então, como é que acontece essa condição de recomendar? Tá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que professor de yoga não precisa ser formado em educação física, tá? Ele pode ter formação em diversas áreas. Eu sou de educação física, mas não é tão comum ter profissionais de educação física. A gente tem a Lília, que é fonoaudióloga, a gente tem Débora, que também é uma parceira nossa, que ela é veterinária de raiz, tem psicólogos, todos são professores de yoga. Você tem que fazer a formação de yoga, e é um estudo muito constante, muito contínuo. A gente nunca para de estudar, né? Porque é uma filosofia. Então, quanto mais você estuda, você vai buscar lá atrás toda uma filosofia do yoga que você precisa entender. Mas, com a entrada do yoga nas academias, isso é uma pauta muito importante que o senhor está trazendo. Quem pode e quem não pode praticar yoga. E aí, só acrescentando, desculpa lhe interromper, já na questão seguinte, que complementa esta, se há alguma restrição em relação à condição de saúde para impedir esta prática, né? Estou dando um exemplo aqui, a labirintite, por exemplo. O yoga, o cara fica de cabeça para baixo, isso ou aquilo. Então, quais são essas restrições, né? Perfeito. O ideal é que quando você
vai iniciar a sua aula de yoga, você passa por uma anamnese. No meu estúdio eu sempre uso. O aluno se matriculou, eu tenho uma breve conversa com ele, ali o Google Forms, algo prático que nós somos hoje modernos, manda para o teu aluno para ele fazer uma anamnese, né? Ele vai lá e escreve. E se de repente meditar, todos nós podemos sentar, meditar. Se você tem um encurtamento físico, a gente utiliza a parede, a gente pode utilizar aí uma almofada debaixo do glúteo, ou um bloquinho ali de baixo, que são os encurtamentos que a gente observa quando inicia uma prática de yoga, que você não está acostumado com a postura do sentar corretamente. Então ali a coluna vai sofrer um pouco mais. Os professores de yoga, nós orientamos como meditar da melhor forma, né? Quando a gente entra em respiração, também todo mundo pode respirar. Então ali a gente ensina as técnicas, né? Que aí entra respirações unilaterais, respirações normais, a gente vai ensinando. Já as contraindicações a gente vai buscar muito nos asanas, né? Na hora que você vai executar asanas, ficar de cabeça para baixo, né? Imagina que você vai fazer aí uma invertida, né? Que é o sonho de todo yogi, que é você invertida sobre a cabeça. Você coloca as pernas lá para cima e a cabeça está aqui embaixo. Imagine que o fluxo sanguíneo, ele desce, há ali uma circulação maior. Então, realmente, você tem que ter cuidado com hipertensos, cardiopatas, uma labirintite. Então, o ideal é, vou praticar yoga, conversar com seu instrutor. Que ele não vá praticar yoga. O professor vai ter que ter cuidado com os exercícios, com os asanas, que ele vai estar ali naquele momento passando para o aluno. Hoje já tem muito personal yoga, que é uma vertente fantástica, ou seja, o professor Ricardo quer praticar yoga, ele me contrata. Ótimo, eu vou lá, faço um mapeamento do Ricardo, faço uma anamnese com ele, vejo se está tudo ok e vou ali iniciar aquela prática dentro das suas possibilidades. O yoga, ele tem hoje, professor, o yoga nas academias, né, que é essa vertente que está crescendo. A gente tem que ter esse cuidado, mas tem o personal yoga. Tem yoga para gestante, que é um módulo nosso da formação meu e da Lília. Yoga para idosos, yoga para criança. Então, hoje em dia, o yoga cresceu muito. E à medida que ele cresce, esses nichos vão sendo estudados. Hoje, existe curso de especialização de yoga só para gestante. Porque é um nicho também que procura muito yoga. E a gente precisa entender que o yoga pode ser praticado por todos, sim. Yoga é para todos, mas existe casos e casos que os profissionais têm que ter cuidado, sim, na hora de estar passando a aula de yoga para os seus alunos. Excelente as informações. Nesta linha, como que pode se tornar um professor de yoga? Quais são os requisitos de formações necessárias? E eu acrescentaria a isto, eu gosto muito porque a gente tem aqui os podcasts de empreendedorismo, né? O que é básico para montar um estúdio de yoga, né? Por mais que não tenha os valores específicos, mas o quanto que é simples ou complexo, o que é básico para eu montar, já que o mercado está aí para ser explorado, né? E um grande mercado. Vou puxar para mim, para a Lília, da nossa formação. Quando a gente pensou, nós montamos a formação, a gente queria como melhorar, como formar esse profissional, porque a nossa ideia é que o profissional que passe por nós, ele esteja pronto para o mercado de trabalho. Ele faz estágio conosco, a gente tem uma plataforma online, a gente prepara realmente esse profissional. Mas a primeira mudança é você praticar yoga, tá? Não existe professor de yoga que não pratique yoga. De preferência que ele pratique todo dia, ou o máximo de vezes na semana ele tem que praticar yoga. Por quê? Porque a principal mudança é você. Imagine, como eu, professora de yoga, vou receber uma pessoa no meu estúdio com ansiedade e depressão se eu não estou preparada para isso. Então a gente precisa sim nos prepararmos nessa parte de energia, nos prepararmos como seres humanos, meditarmos bastante, termos bem essa consciência de como receber o outro, ter a empatia. Então, você que quer ser professor de yoga, você precisa primeiro trabalhar você mesmo, né? Realmente é isso que você quer? Você está preparado? Porque o yoga, a gente tem muito essa troca de energia, né? De ouvir os alunos, de entender o outro. E esse lado que eu digo, essa empatia é fundamental do professor. Muitas vezes nós nos pegamos nas aulas
ouvindo os alunos. Nós somos muito ouvindo, né? O aluno quer esse momento com a gente de interação. Professor, antes da senhora continuar, é muito legal o que você está falando, porque a gente vê aí, observamos em várias profissões que a pessoa se forma naquilo, mas não pratica, né? Então, já fica aí a dica, né, para quem quer ser contratado aqui pelo estúdio da professora, que tem que praticar, não basta ter a certificação, tem que ser praticante. Isso me lembra uma entrevista que nós fizemos com um empresário, que você vai lembrar o nome do empresário, ou da loja, não tem problema falar aqui, que ele vende calçados, né? E calçados principalmente para corrida, você lembra? Sim, né? sim. Onde ele dizia o seguinte: meus funcionários, eu só contrato quem faz corrida. Porque a pessoa vai falar melhor sobre a corrida se pelo menos ela viver sobre os sapatos, etc. Então, alguns naquela época acharam uma coisa assim muito dura, mas e aí? A pessoa está errado? Penso que não, né? Eu acho que é uma oportunidade que a pessoa tem, né? Se você não faz corrida, talvez você possa melhor entender a utilização dos sapatos. Então a yoga está aí. Ou você faz, ou então nem vem que não tem. Continuando, além desses requisitos, os principais requisitos básicos para esta formação, e não esquecer o mínimo, né? O kit yoga que a gente poderia começar e abrir, já que nós queremos expandir o yoga no Pará. Terminando a formação, realmente é praticar yoga, está disposto a estudar. A formação de yoga ela não é em 2 finais de semana, como muitas formações, ela é de 6 meses a 1 ano, a formação básica para você começar a entender. Aí faz estágio, é necessário fazer o estágio, é necessário passar por esse processo de aprendizado com o professor para que você vá e comece a ministrar suas aulas. Hoje em dia, eu gosto de falar muito de empreendedorismo porque eu sou uma empreendedora, né? Eu fazia empreendedorismo quando eu trabalhava de carteira assinada dentro de um grande sistema. Trabalhei muitos anos e montei, e já naquele momento a gente não entendia, mas a gente já era empreendedor, né? Só que dentro da empresa. E quando eu entrei no yoga, no Pilates, eu vi a necessidade de abrir meu próprio espaço. Para o yoga, é um espaço, uma sala. Tem técnicas que não necessitam ser climatizadas, mas eu sempre gosto que pelo nosso tempo, os alunos eles querem ali, né, ser um climatizado. E são tapetes de yoga. Né? Um ambiente agradável. O yoga remete muito à natureza. Então, sempre nos estúdios é legal você ter ali uma planta, você fazer uma ornamentação legal e ter os seus tapetes de yoga, que é legal o estúdio fornecer tapete, mas também tem lugares que as pessoas levam os seus tapetes, que o tapete é muito individual, é o seu material. Tem alguns acessórios, né? Mas não esses acessórios de yoga como bloquinho, como almofadas, como cintas. Já é quando você já quer mais uma especialidade. Por exemplo, eu hoje, como eu estou com várias formações em andamento, eu estudo muito junto com a Lília, a gente precisa estudar porque a gente forma professores, eu hoje já ministro aula com acessórios. Mas o básico do yoga é o tapete. Então, eu quero trabalhar yoga na empresa. Fantástico! Você vai lá, faz esse empreendedorismo com a empresa, mostra sua certificação, faz um projeto, que isso é um módulo nosso da formação, é empreendedorismo. A gente ensina a montar o projeto de yoga, a gente ensina a precificar yoga, faz parte da formação do professor, e aí você vai para a empresa. Leva lá, explica quais são os materiais. Tapete de yoga não é, os tapetes assim básicos não são tão caros, professor. Em torno de 70, 80 reais você compra um bom tapete para seus alunos fazerem aula. Agora, os professores de yoga que vivem com esse tapete já vai fazer um investimento maior, porque aí já é o nosso material de trabalho. Então já é um tapete um pouco melhor, porque aí é a nossa saúde. Que bom. O investimento maior é na formação, né? Perfeito. Diferente de muitas profissões, para você montar um estúdio talvez não seja tão elevado, né? Tem uma outra questão que também a gente sempre é muito questionado. Está se formando profissionais, né? Se qualificando os profissionais de yoga, e aí você vai abrir uma turma. Então começa, faixa etária, que público, que tipo de yoga, né? Eu vou escolher para cada pessoa, dê uma palhinha como é que isso funciona. Porque se eu vou abrir vagas, vai aparecer 20 pessoas, mas cada um de uma forma, cada um precisando de uma forma diferente, né? É isso aí, professor. Olha, hoje eu trabalho assim. Lá no meu estúdio, eu atendo a partir de 14 anos, né?
Porque para você atender criança, o lúdico, né, o Yoga Kids, tem que ser um ambiente de lúdico. Você tem que fazer um ambiente lúdico, porque é criança. Você vai ministrar o yoga, mas você tem que usar um pouco a ludicidade. Então, não é legal você misturar adulto com criança. Então, criança tem que ser turmas para crianças. E, inclusive, o Yoga Kids é um módulo de estudo, né? Porque são metodologias diferenciadas. Inclusive, até o professor, ele tem que ter essa... A gente diz, ele tem que ter essa criança dentro dele, porque não é todo mundo que trabalha com criança, né? Sim, sim. E lá no estúdio eu atendo a partir de 14 anos. O idoso, ele faz aula normal na turma de adulto. Ele vai ter as suas limitações, que você vai ter que entender quando você trabalha com ele. Mas na maioria eles fazem aula normal. Então numa turma eu tenho adolescentes, adultos e idosos. Um professor de yoga, ele pode atender 15 a 20 alunos, tranquilo numa sala. Lógico, se ele tiver a possibilidade de ter um estagiário, de ter um outro professor, é melhor. As nossas técnicas, elas são técnicas, a gente vai ministrando a aula, a gente não vai pulando de um asana para o outro, não. É uma aula, como a gente está aqui com o senhor, ela é pausada, a gente vai ministrar a técnica, é tudo com muita lucidez, com muita calma. A gente vê o tempo do aluno, uma coisa que a gente coloca muito na aula, é no seu tempo. Janaína, não consigo cruzar a perna, tá tudo bem, faça essa variação. No momento correto, você vai. Na medida que você vai executando a prática, o seu corpo vai ficando melhor. A gente sempre fala, as articulações vão desinflamando, não é? Uhum. Porque aquilo ali é inflamações, energias acumuladas. Então ali você vai trabalhando e quando você vai 1 mês, 2 meses, você está fazendo coisas que você não fazia. Para isso você vai na sua disciplina, na sua assiduidade. Então numa aula você pode colocar adolescentes, adultos, idosos. Aí depende, professor, do conhecimento do instrutor. O instrutor precisa ter conhecimento para entender que numa aula ele vai ter públicos diferenciados e que ele tem que ter conhecimento para adequar na hora da aula o que o Ricardo pode fazer, o que a Janaína pode fazer, o que o Wellington pode fazer e ali ministrar uma aula tranquila. Então, no caso, um cuidado maior na divisão das crianças, né? Porque são Perfeito. interesses que variam muito, né? Perfeito. Nós estamos chegando ao final, né? Mas eu tenho aqui mais uma pergunta que eu acho que é muito importante, que tem a ver também com nessa formação de turmas e tudo mais, né? O profissional, para se tornar instrutor de yoga, em termos de cobrança, né? Tem que ter nível superior, tem que ter isso. Você já falou em termos da formação, uma formação mínima de 6 meses, por daí para frente. Mas existe alguma outra exigência que deve se levar em consideração, até para você contratar, por exemplo, o seu estúdio, né? Tem algumas escolas no Brasil que exigem o curso superior, tá? Por exemplo, a escola que eu fiz de Mestre de Rose, você só entra com curso superior. Mas tem escolas que não exigem, tá? Porque a formação de yoga ela é tão completa, né? Ela perpassa desde a filosofia, dependendo das formações. Eu vou falar um pouco para vocês da nossa, né? A nossa formação, que a gente busca formar os professores de modo integral. Então, eles entram no primeiro módulo sobre a filosofia, sobre o início de tudo. Eles passam pela anatomia do yoga, eles passam pela fisiologia do yoga, aí eles vão entrar no estudo dos chakras, de energia. Tem medicina ayurvédica, que a Lilian ela se aprofunda muito nessa medicina ayurvédica. Aí a gente vai entrar Hatha Yoga, a gente passa pelo Vinyasa, a gente vai lá no Astanga, a gente passa pela outra escola que é o Swastika, a gente vai pelo Yoga Kids, a gente perpassa pelo Yoga para o gestante, a gente perpassa pelo Yoga para idosos. Então a gente vai aprofundando. O último módulo é o empreendedorismo, né? Que é quando a gente fecha. O aluno ele passou por tudo isso, que é em torno de 6 meses, e depois ainda tem o estágio. Ainda tem o nosso acompanhamento, a gente fica acompanhando. No decorrer desses meses, teoria e prática, sempre praticando. Tem muitos estudos, porque a gente disponibiliza livros online, através da plataforma.
aulas, porque o ideal é você fazer todo dia a prática, se não o máximo possível durante a semana, e muita leitura. Então, esse profissional, para o senhor ver, ele sai com conhecimento imenso, porque ele vai desde a filosofia, anatômica, fisiologia, até ele chegar no empreendedorismo. Então, por isso é que talvez tenham escolas que não exijam o grau superior, mas se o professor tiver, é melhor, ele está bem mais preparado. Então a gente sempre diz, a gente pega muito acadêmico, a gente diz, olha, o yoga não é para você, você conclui a sua faculdade e o yoga vai acrescentar na sua vida, porque tem gente que se forma, professor, na formação e ele não vai, ele quer para ele. Sim, sim. Ele quer para a filosofia dele de vida. Na realidade, o curso em si já é uma formação, né? Então, exatamente. É algo muito completo. É algo, né? muito holístico, né? A gente diz. Muito bem. Então, nós vamos para as suas considerações finais, né? Falando na nossa câmara da mensagem final. Que mensagem você daria para o nosso público? E, aproveitando, nós vamos colocar já as suas mídias sociais para quem quiser entrar em contato com a professora diretamente, pode falar com ela. E quais seriam, digamos, a sua mensagem, os seus receios, as suas indicações, né, para o nosso público? Sempre fala que o yoga ainda está sendo descoberto. Daqui a uns anos, esse podcast, vocês vão me ver falar, ver a Lili e outros profissionais. O yoga ainda está sendo descoberto pela neurociência, ainda tem muita coisa, então a gente tem certeza que essa filosofia prática de vida vai fazer parte da vida de muitas pessoas, porque acreditem, nós nos tornamos pessoas melhores com o yoga, né? Não somente para a nossa família, para os nossos amigos, quanto para as pessoas que a gente convive. Então, o yoga é muito mais do que físico, o yoga é filosofia de vida de verdade. Eu convido todo mundo a praticar uma aula, venham conhecer. Vocês já viram que é independente de religião, venham praticar, se descubram, melhorem as suas vidas. A saúde mental é tudo, professor. Hoje em dia a gente já sabe, a pandemia trouxe esse ensinamento pra gente. Então, quem tem saúde mental, tem a saúde física. E às vezes você tem a saúde física e não tem a saúde mental. Então, tudo está aqui. A sua ansiedade está aqui, o seu estresse começa aqui, né? A sua depressão, que é uma patologia seríssima hoje em dia, começa aqui também. Então, se você puder fazer praticar o yoga que trabalha aqui, ó, nas meditações, nas respirações, pratique. Quero agradecer. Eu sou muito feliz de falar de yoga. Yoga faz parte da minha vida, da minha dissertação, meu doutorado agora na escola, que a gente vai deixar um legado para o ensino da educação com yoga. E só gratidão e obrigada por tudo, professor. Muito bem. Então, agradecemos a nossa professora doutoranda Janaína Santana de Mello pelas suas importantes contribuições. Em breve teremos mais programas sobre entrevistas sobre o yoga e, para finalizar, uma pequena lembrança da ENEAP e dos seus parceiros. Muito obrigado, professora.